Olá, Everton. Estou operando há 2 anos, estou aprendendo, estudando, mas eu ainda me sinto perdido no trade. Como saber se eu estou no caminho certo? Essa pergunta que eu vou responder para você. Fica até o final, veja com calma e preste bastante atenção naquilo que eu vou passar para você, tá? Se você tem apenas 1 ano, 2 anos de estudo no mercado, você ainda está na fase de bebê, tá? Ainda está no bebê Guga Gaga, né? Você está ainda gatilhando no mercado, você está naquela fase de engatilhar, sabe? Está aprendendo a engatilhar na casa, uma criança que está aprendendo a dar os primeiros passos, e isso é natural. E eu quero que você preste bastante atenção naquilo que vai formar você e vai fazer você se manter no mercado. Então temos algumas fases dentro do trade, certo? E eu quero que você observe essas fases para tentar identificar ou identificar em qual fase você está nesse exato momento. São fases importantes do mercado que você vai adquirir com o tempo. Tá? Vamos ilustrar aqui uma linha de tempo a fase que você está. Vamos marcar aqui como conhecimento, tá? A linha verde, a linha do dinheiro em vermelho, o seu início, quando você começou ali a estudar trade, começou a fazer as primeiras operações, e a linha do tempo, para você tentar identificar aonde você está. Qual que é o seu lugar nesse exato momento dentro do mercado, dentro das operações que você está fazendo. Então, e isso é natural, você precisa fazer essa comparação para que o seu desenvolvimento aconteça de forma natural e você saia, né, daquela mudança que você tanto deseja. Saia desse 0 a 0, desse tempo perdido que você acredita que esteja acontecendo. Então, sim, o trade tem algumas fases. Tá? A fase inicial é a fase que você está começando, que é a fase do dinheiro. É uma das fases que já começam a doer um pouco. Você sente uma dor. Essa dor ela chega até você, né? Algumas frustrações. Você está ali tentando ganhar sozinho no mercado. Você não tem conhecimento ainda. Vi alguns vídeos na internet, mas muito esporádicos, né? Cada pessoa fala uma coisa, ensina uma coisa, demonstra uma coisa e isso acaba confundindo. Mas é algo natural, tá, pessoal? Quando você começa a ganhar, a trabalhar no mercado financeiro, a primeira coisa que acontece para todos, não tem ninguém que foge dessa questão, é que quando você começa no mercado, o seu dinheiro, as percas, ela vai ficando descendentes. Tá? Você vai perdendo, você sente a perca. E a perca ela vem constante. Você começa a estudar, ainda não tem conhecimento, mas ainda está tentando ali se encontrar num ambiente de estudo. Mas você não sabe ainda onde que é esse ambiente. Então, nessas primeiras perdas que vão acontecendo, você vai se desenvolvendo e começa a aprender a forma certa de estudar, de adquirir conhecimento, que é algo muito difícil dentro do nosso mercado. Adquirir o conhecimento certo, a forma correta de operar, de fazer as suas operações, e é algo que vai te gerando dúvidas no meio do caminho, e muitas pessoas não entendem esse processo. Elas acreditam que o dinheiro vai vir primeiro do que o conhecimento. E isso jamais vai acontecer. Dentro desse mercado, que é um mercado muito competitivo, é a profissão mais difícil do mundo considerada, porém é a profissão que mais rentabiliza, a que melhor paga, aquela que dá uma satisfação melhor àqueles que conseguem passar no processo. E o caminhar
o decorrente do caminhar que você vai fazendo, você vai adquirindo conhecimento, aparentemente você ainda continua, aparentemente não, você continua ainda a perder, mesmo adquirindo conhecimento. E isso vai gerando uma frustração, aquele sentimento de que não está evoluindo. E é neste momento, é nesses momentos que começa a vir aquelas grandes perguntas dentro do mercado, que é a fase da negação, né? Da negociação, da negação, da frustração, da dor. Você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo conhecimento do mercado, você sabe que está adquirindo, você está conseguindo obter conhecimentos de forma constante, você já consegue fazer a leitura do mercado, aonde estão as regiões de compra, venda, mas o resultado financeiro ele vai ao oposto. E é aqui, e é neste momento que enterra muitos traders. Tá? É o cemitério dos traders está aqui, nesta região, porque você adquiriu bastante conhecimento, comprou alguns cursos, né? Fez algumas mentorias, começou a acompanhar pessoas que entregam resultado de forma mais consistente, que explicam de um jeito menos fantasioso. Você começa a identificar realmente os pontos de compra, venda, porém você ainda consegue, mesmo tendo conhecimento, perder. Você ainda continua perdendo. E a sua perca ainda é maior, ela continua sendo maior do que no início. Aonde gera uma dor gigantesca para quem está no mercado. E essa dor ela consome o trader mesmo. Tá? E aí que fica o grande negócio, né? O grande segredo deste mercado. Aqueles que resistem a essa fase, eles conseguem ter um resultado diferente. Essa fase da negociação, né, entre você, sua família, os seus sentimentos mais profundos, você fica frustrado, alguns dão depressão, a família começa a questionar, a cabeça sua não para de funcionar, porque você vê que eu tenho mais conhecimento, estou mais preparado, sei mais e mesmo assim ainda continuo perdendo. Mas esta fase, que acredito que é a fase de muitos traders, é a fase mais importante. Tá? Quem resiste a essa fase, ele começa a sentir o cheiro do sucesso. Você está ganhando conhecimento, você já está enxergando o sucesso no mercado, você está vendo seus amigos, aqueles que você segue há algum certo tempo, lucrativo, ganhando dinheiro no mercado, e você ainda está na fase ali de negociação e frustração. E esse momento que separa os que vão sobreviver no mercado e aqueles que vão para o cemitério do trade. É nesse momento que você vai decidir se o mercado financeiro é para você, se você consegue resistir isso, essa pressão, ou se você vai pular fora e vai para o cemitério. E é neste momento que acontece a virada de chave. Você ainda está ganhando conhecimento, está sentindo o cheiro do sucesso, o sucesso está ali na sua porta. A ascensão, né, do seu conhecimento, ela está crescendo, porque você, quanto maior a dor, maior você foca no aprendizado. Passa a fazer um simulador bem feito, passa a anotar seus traders numa agenda, passa a fazer revisão de trade, passa a fazer leitura de livros, reconhecer os seus erros, que a grande virada de chave começa aí. Reconhecendo os erros, persistência na negociação, persistência no aprendizado. E é aqui que as coisas mudam de uma forma fantástica. Quando você chega neste momento, neste local, aonde tem a virada de chave,
o que acontece é algo fantástico, tá? O que vai acontecer nesse momento? Quando você faz essa mudança, essa virada de chave dentro do seu conhecimento, o seu ganho, ele passa a ser exponencial. Ele passa a ser gigantesco. Você passa a ganhar um valor que você jamais ganhou. Mesmo o seu conhecimento não tendo crescimento mais. O seu conhecimento, você fazendo as mesmas coisas que você faz aqui na virada de chave, você para de ganhar conhecimento novo, porém o seu ganho ele é exponencial. Você passa a ganhar todo dia. Você já entendeu que operar poucas vezes, né, poucos cliques por dia é o mais vantajoso, é o mais lucrativo. Há dias que você não opera, há momentos que você alavanca, você passa a reconhecer pontos que você entra na operação, o mercado vai a favor, você adiciona e sai com lucro grande. Neste momento, você vira a chave de amador, de trade amador, de iniciante, que está caindo no mercado, adquirindo conhecimento, porém o patrimônio caindo, para o trade profissional. E essa virada de chave, quando ela acontece, você passa a ganhar muito mais daquilo que você merece, do conhecimento que você tem. E este é o momento que a sua vida muda, a sua família muda, a sua história muda e o seu pensamento nas negociações muda. Chega um tempo, um momento de mudança tão forte, que a consistência chega, tá? E essa consistência ela chega até a criar uma certa satisfação dentro de você tão grande, de dever cumprido, de sucesso, de reconhecimento dentro da sua família, que até alguns trades que você faria quando você era iniciante, que daria loss. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo desse mercado, chega a ter até sorte. Você entra no trade, a energia da sua casa acaba, a internet cai, quando volta você olha na tela, tá positivo. Você está ganhando 3 vezes mais aonde que você achou que ia sair, porque a internet caiu. E este momento vai chegar, porque você passa a reconhecer as regiões importantes do mercado, passa a colocar stop técnico, passa a fazer o gerenciamento de risco de forma técnica, tá? E este momento, pessoal, essa é a dúvida de muitos traders. Tá ganhando conhecimento, porém o dinheiro, o patrimônio, o ganho, eles estão descendente. Quanto mais conhecimento está ganhando, está perdendo. Tá? E neste ponto de interlocução, né, de mudança de chave, é aquele ponto. Eu tenho as ferramentas certas, eu tenho um indicador certo que está me ajudando. Estou conseguindo fazer a leitura do mercado, porém eu estou ficando no 0 a 0. Quando você passa a ficar no 0 a 0 e para de perder, tá? Você ficou no 0 a 0 e para de perder e começa a entender aonde estão seus erros e reconhecer esses erros de entrada, entrei antecipado demais, entrei atrasado demais, a mudança da chave acontece. E quando essa mudança da chave acontece, o seu ganho ele é exponencial, tá? Ele passa a ser gigantesco. Então você consegue cruzar essa linha do tempo muito rápida e o seu ganho vai ser muito maior do que o seu merecimento. Tá? Você para de adquirir conhecimento novo porque o conhecimento que você já tem é o suficiente para o seu lucro. Tá? E isso vai mudar a sua vida e a consistência vai vir. Tá? Então se você está passando essa fase, tá? Se você está na fase 1, iniciante, tá começando agora a aprender como é que se estuda, começou a ter pequenas percas, ou se você está na fase 2, estou ganhando conhecimento de qualidade, porém eu ainda continuo perdendo,
Você está naquela fase da frustração, da dor, que é uma dor mesmo imensa. Calma, tenha paciência. A fase do 0 a 0 vai chegar. Você vai parar de adquirir o conhecimento, você vai manter o conhecimento, porém você vai aplicar de forma certa o conhecimento que você adquiriu. Tá? Você vai manter aquilo que você aprendeu de forma correta e vai passar a aplicar. E quando você passa a aplicar esse conhecimento de forma correta, a virada de chave acontece. E os seus ganhos começam a sair daqui. Ó. Você começa a sair do 0 a 0, 0 a 0. Quando você chegar nessa linha branca do tempo, tudo aquilo que você perdeu aqui e investiu em conhecimento, em estratégia, indicadores, mentorias, com todo esse investimento que você fez nesse momento, ele ficar no 0 a 0, tá? Você passa realmente a virar um trade profissional. Vou dar um exemplo. Olha, eu tenho 2 anos de perca, eu perdi ali 5 mil, 10 mil, 12 mil nesses 2 anos de perca. Investi 2 mil reais de curso, 3 mil reais de curso ou mais. Quando esse valor de dinheiro chegar no 0 a 0, você começar a ganhar e tudo que você perdeu, né, em aprendizado e investiu em conhecimento ficar em 0 a 0, você passa a virar um trade profissional. E você passa a ganhar, 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 ganhar. E o seu ganho chega um certo momento que na consistência você está ganhando muito mais do que o seu merecimento, do que o conhecimento que você tem. É o que você vê muito em algumas lives aí, o pessoal operando com 200 contratos, 500 contratos, ganhando 50 mil no dia, 100 mil no dia, 12 mil, 25, 9, tá? E esse momento vai chegar, tá? Então não enterre os seus sonhos no cemitério dos traders, tá? Se você pulou essa fase inicial de aprender aonde eu ganho conhecimento e está nessa segunda fase, que eu acho que é a fase que mais dói, tá? É a mais doída para todos. A sua fase de mudança de chave está próxima. Você já começou no 0 a 0, está perto. Então tenha paciência, tenha calma, que o seu dia de ganho, de mudar a sua trajetória vai chegar e está mais perto. Quanto mais fundo você chegar, cavando, mais próximo do diamante você vai estar. É um recadinho que eu tenho a dar para vocês, tá, pessoal? Continue estudando, segue a gente aqui no canal, tá? A gente passa conteúdo de qualidade. Quando Deus permitir a gente fazer um treinamento para a turma, eu sei que pessoalmente não tem, presencialmente difícil, né? Hoje as regiões são muito longe, mas a gente vamos ver se a gente consegue fazer um treinamento para vocês aí, que seja online, um treinamento que vai mudar a sua mente, né? E vai dar aquela famosa explosão. Chegou aqui, ó, a sua mente faz aquele pum, né? Faz um boom. E você vai passar a ganhar dinheiro. Certinho? Siga a gente. E qualquer dúvida, manda mensagem aí nos comentários, que eu tenho certeza que a consistência está mais próximo de você e você está à frente a 60% dos demais traders que ainda não acharam o caminho correto para ser seguido.